Vamos lá, são 4 pontos que vão te ajudar a esperar da forma correta enquanto a promessa de Deus não se cumpre. Então, se esse vídeo pode ter um tema, né, um título, ele vai ser o que fazer enquanto a promessa de Deus não se cumpre. Existem 4 pontos que são características, tá? São atitudes que a gente tem que ter no meio disso. Esperar em Deus não é ficar parado, não é ficar sem fazer nada, não é ficar só esperando um milagre. Esperar na promessa de Deus é passar por 4 pontos fundamentais aqui que a gente vai tratar agora. Antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no canal, né? Assine as notificações. Aqui a gente tem conteúdo voltado para te ajudar a desenvolver espiritualmente na fé cristã. Caso você queira, esse vídeo é possível por causa da Escola do Conteúdo Cristão, que é a nossa escola de desenvolvimento pessoal para cristãos, tá? Então focado totalmente no desenvolvimento espiritual, né, através da palavra de Deus para a vida daqueles que nos seguem, tá? Então se você quiser, pode tocar aí no primeiro link da descrição e entrar para a Escola do Conteúdo Cristão. Dito isso, vamos lá. 4 pontos aqui que a gente vai trabalhar. O que fazer enquanto a promessa de Deus não se cumpre? Primeira coisa é entender que você não é o dono do tempo. O primeiro passo é se conformar. Se conforme que você não é o dono do tempo. Muita gente, quando percebe que as coisas não vão ocorrer dentro do tempo que elas determinaram, elas começam a ficar loucas. Elas começam a ficar perturbadas, começam a não querer esperar, começam a querer ajudar Deus a fazer as coisas. Você lembrar de Abraão e de Sara, né? Recebem uma promessa de Deus e quando aquilo parece que é impossível, a esposa de Abraão, né, Sarai, no caso, ela simplesmente chega ali e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, tu deita com a minha concubina, com a minha serva, né? Tu deita com a minha serva e aí tu vai ter um filho. E aí se ela tiver um filho, aí o filho é considerado meu. Deus fez um milagre. Não é assim que funciona. Deus não precisa de ajuda para fazer os milagres que só Ele sabe fazer. Deus não precisa de ajuda para isso. Então, olha bem aqui para mim. Se conforme que você não é o dono do tempo. O tempo é de Deus e Ele vai realizar as coisas de acordo com a vontade dEle. Se Ele lhe prometeu algo, confie. Não tente arrumar. A gente tem muito esse negócio, né? O jeitinho brasileiro. Se até meme, inclusive. Mas o jeitinho brasileiro não funciona com Deus, tá? Não tem arrumadinho com Jesus. Não tem arrumadinho com Jeová. Não tem arrumadinho com Deus. Não tem esse negócio. Tem que ser feito da forma correta. Então, se Ele prometeu, a primeira coisa que você precisa entender é: eu não sou o dono do tempo. As coisas vão ocorrer na hora que Ele quiser. E não adianta me espernear. Não adianta gritar. Não adianta fazer birra. Que isso não funciona com Deus, tá? Essa é a primeira coisa. Segundo ponto. Se prepare para ser usado por Deus. Tá? Muita gente por aí acha que tem que ficar parado só esperando as coisas acontecerem. Não. O tempo de espera é um tempo de preparação. Onde você precisa se adequar àquilo que Deus lhe chamou. Você não vai, obviamente, fazer o milagre acontecer ou a promessa se cumprir. Mas você precisa estar num processo de aprendizado e de desenvolvimento. Por exemplo, se Deus lhe chamou para ser um pregador, você não vai ficar sem fazer nada, deitado, só esperando as coisas acontecerem. Não. Você tem que ir, você tem que estudar, vai fazer um seminário, um curso de teologia, vai fazer um curso livre em teologia, tá? Um bacharelado livre em teologia. Se você foi chamado por Deus para ser um adorador na casa dele, né? Abençoar as igrejas através do louvor, da adoração, se prepare, faça uma aula de música. Ah, mas Deus é quem faz. Meu amigo, Deus lhe dá a oportunidade. Tem pessoas que Deus dá o dom. Tem pessoas que Deus dá a promessa. Tem pessoas que Deus dá o dom e a promessa. E tem pessoas que Deus dá o dom, mas não dá a promessa. E tem pessoas que Deus não dá nem o dom, nem a promessa. Mas também tem pessoas que Deus não dá o dom,
mas dá a promessa. Então tem gente que não sabe cantar, mas Deus dá a promessa. Porque aí quando ela chega lá na frente, ela pensa, se não fosse Deus eu nunca estaria aqui. Aí o que é que você deve fazer? Se prepara. Mas eu já tenho o dom de cantar. Se prepara mais. Fica bom. Fica bom em cantar, fica bom em fazer um bom estudo bíblico, em ensinar a palavra de Deus, em ensinar teologia. Mas a minha promessa não é para o ministério, a minha promessa é para outra área. Se prepare dentro da área que Deus te chamou para que você cumpra a vontade dele. Se prepare. Agora é engraçado, né? Tem muita gente por aí que não precisa me preparar. Deus capacita os escolhidos. Deus, ele te dá a oportunidade de ser capacitado por ele. Mas você tem que agir, meu filho. Você tem que sair da zona de conforto e fazer por onde? Mete a cara. Mas se der errado. Que dê errado. Mas sai, se movimenta, faz alguma coisa. Para de ficar tentando achar que já que Deus me chamou, então eu não preciso fazer nada, ele que faça. Não. Todas as promessas de Deus na Escritura sempre vêm acompanhadas ali com um porém, com um se, com um mas, com essa ideia de esqueci a palavra agora. Com essa ideia de que é necessário obedecer para ter acesso à promessa. Então, por exemplo, Deus enviou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha até a vida eterna. A vida eterna é para todos? É para todos, mas é para todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se entregam a Ele. Então não é só, a promessa veio, existe uma promessa de salvação, pronto, tá todo mundo salvo. Não. Existe uma participação do indivíduo nisso tudo. Existe uma participação do indivíduo em todo esse processo. Se eu não me arrepender, nada vai acontecer. Deus que me convence da justiça, do juízo, do pecado. É Ele quem me alcança pela sua graça. Mas se eu não me arrepender, eu vou pro inferno. Ou seja, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que eu não presto, que eu sou ruim, que eu sou ruim mesmo. E assim, através do arrependimento, a gente consegue ter acesso a essa promessa, né? A promessa tá lá, mas eu preciso me arrepender para ter acesso a ela. A promessa de salvação. Isso aqui é só um exemplo para que você entenda que não basta ter a promessa. Eu preciso também ter a capacidade de eu vou me esforçar, eu vou aprender, eu vou desenvolver. Então, esse é o segundo ponto. Se prepare para ser usado por Deus. Terceiro, não use desculpas. Hoje tá muito fácil. Todo mundo quer arrumar desculpa. Eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tô preparado. Eu não faço porque eu tenho vergonha. Eu não faço porque eu tenho medo. Cara, vai com medo mesmo. Vai com vergonha mesmo, vai sem dinheiro mesmo. Mas se eu for sem dinheiro vai dar errado. Meu filho, pelo menos você vai ter experiência. E se der certo? Não use desculpa, para de ficar usando desculpa. Eu não tô pregando na igreja ainda porque não chegou o tempo de Deus. Às vezes já passou, meu filho, o tempo de Deus. E você tá aí se segurando nas suas desculpas. Deus já te direcionou, Deus já tá querendo fazer com que você viva a promessa de fato, mas você tá aí deixando que a vergonha tome conta de você. A vergonha nada mais é do que o medo de você ser julgado pelas outras pessoas. Porque se você não tivesse o medo de ser julgado pelas outras pessoas, você não tinha vergonha. E aí entra uma série de coisas. O medo de errar, o medo de falar besteira. Mas você vai falar, você vai pregar, você vai cantar, você vai fazer qualquer outra coisa. Vai, sabendo que você pode errar.
E se você errar, ainda que as pessoas lhe julguem, porque isso pode acontecer de fato, eu não tô aqui pra trazer uma irrealidade. As pessoas podem sim lhe julgar de fato. Mas vá com a cabeça de, mano, eu posso errar, provavelmente eu vou errar. Mas eu vou pra lá com um coração humilde de, eu posso errar. E se eu errar, eu vou aprender com os meus erros. Mas eu vou pra tentar fazer o meu melhor. Fazer o seu melhor pra Deus. Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. E se eu viver paralisado por causa do medo de errar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, não use desculpas. Se posicione. Vai, mete a cara. Ah, mas eu tô com medo de orar por um enfermo. Mete a cara, mano. Vai lá, ora por ele. Ah, eu tô com medo de pregar na igreja. Mete a cara, vai pregar na igreja. Vai pregar na rua. Ah, mas eu tô com medo. Vai. Vai com medo mesmo. Não espera o medo ir embora, não. Vai ter experiência. Sai da zona de conforto. Vai pra cima. Deus, Ele ajuda a vida daqueles que se posicionam. Mas se posicionam em fé. Se posicionam em, eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. E eu coloco na mão de Deus o que somente Ele pode fazer. E Ele nos ajuda. Agora, se Deus vê em nós uma preguiça mesmo, de se movimentar, de sair do lugar, de ir correr atrás daquilo que é para nossa vida, se eu não estiver dando valor, por que Deus vai dar? Se eu não estiver dando valor ao meu chamado, Deus vai me obrigar? Não, Ele não obriga. Ele levanta outro no seu lugar. Porque você tem que ter a força de vontade, meu filho. Deus não conta com gente preguiçosa, não. Deus não conta com pessoas preguiçosas. Ah, é preguiçoso, é? Sai. Ele bota outro. Lembra da história de Gideão? Deus foi separando ali com Gideão quem ia fazer parte do exército ou não. E ele, olha, quem tiver com medo, vaza. Quem tiver com medo, vai embora. A gente não vai obrigar vocês aí, não. Ninguém aqui vai ser obrigado a nada. Mas se você estiver com medo, para. Então assim, Deus não vai obrigar ninguém aí. Agora, os que vão, os que se posicionam em ir, os que não são paralisados pelo medo, esses vivem dias extraordinários. Então, não use desculpas. Avance. Avance e creia em Cristo. Quarto e último ponto. Mais uma vez, só para te lembrar aqui, Escola do Conteúdo Cristão. No primeiro link da descrição, onde você pode ter acesso a aulas que vão te abençoar, te desenvolver e vão te ajudar a ensinar outras pessoas a também desenvolverem na fé cristã. Tá bom? Então, primeiro link na bio. Primeiro link da descrição, né? Quarto e último ponto. Honre quem merece honra. Respeite quem merece respeito e se humilhe somente a Deus. Muitas pessoas hoje acham que para chegar em um determinado lugar, elas precisam bajular alguém. Me dá uma oportunidade aí, faz isso aí por mim, faz a propaganda de mim. Faz isso não, rapaz. Honre quem merece honra. Respeite quem merece respeito. Mas se humilhar é somente diante de Deus. Você não se humilha para homens. Você se humilha para Deus. Você honra a vida de homens que merecem honra. Você respeita a vida de pessoas que merecem respeito. Mas humilhação, você se humilha diante de Deus. Se humilhe diante de Deus, respeite os que precisam de respeito, honre os que merecem honra, e você vai ver onde você vai chegar. Você vai perceber onde você vai chegar. Mas tem gente que quer pular tudo isso. Tem gente que quer bajular os outros, ou seja, quer se humilhar para os outros. Não se humilha para Deus, não ora a Deus, não tem tempo de devoção com Deus para que Deus faça as coisas acontecerem.
Mas ele prefere se humilhar a homens, pedindo uma oportunidade, pedindo um encaixe, alguma coisa. Não se humilhe para homens, honre os homens. Respeite aqueles que merecem respeito. Honre os que merecem honra, mas se humilhe diante de Deus. Mas também tem o tipo do pessoal que utiliza esse negócio de eu só devo a Deus, para desonrar e desrespeitar as pessoas. Não desrespeite o seu pastor. Se o seu pastor é um homem de Deus, fundamentado na palavra de Deus, não desonre o seu pastor. Não desrespeite a sua liderança. Obviamente, tá? Contanto que ela seja biblicamente saudável. Se for uma liderança biblicamente correta, não desrespeite. Porque eles merecem respeito, porque eles merecem honra. E eles estão ali para lhe ajudar a crescer. Mas tem gente que acha que eu não devo nada a ninguém, eu não devo a pastor, eu não devo a ninguém. Não, meu filho, você deve sim. Você deve honra a quem merece honra, você deve respeito a quem merece respeito. Mas a humilhação é só diante de Deus. Então, o que fazer enquanto a promessa de Deus não se cumpre? Se conforme, o tempo não é seu, as coisas acontecem no tempo de Deus. Segundo, se prepare para ser usado por Deus. Não seja preguiçoso. Se posicione em aprender e desenvolver. Terceiro, não use desculpas. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo outro. Não use desculpa, aniquile isso da sua vida. Mete a cara e faz. Antes que seja tarde demais. E em quarto, honre quem merece honra. Respeite quem merece respeito. E se humilhe diante de Deus. Espero que essa palavra possa ter te abençoado, te ajudado, te desenvolvido. Mais uma vez, se você quiser fazer parte da Escola do Conteúdo Cristão, onde a gente publica vários outros conteúdos que vão te ajudar a desenvolver, caso você queira aprender mais, estudar mais, é só clicar no primeiro link da descrição e você pode fazer sua matrícula lá, tá bom? Que Deus te abençoe, Cristo vive, em breve voltará e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!